Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente o coração de cada um. Eu quero desejar que a bênção de Deus alcance o teu coração e que Ele possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua palavra poderosa, capaz de quebrantar os corações mais endurecidos e mudar uma pessoa, assim como eu, por exemplo. Quero refletir com vocês hoje no texto para a nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês a partir do capítulo 1, a nossa conversa começa a partir do verso 40, e diz assim: Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Quero repetir isso para você, irmão. Eu quero, respondeu Jesus. Eu quero. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e se apresente ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a comentar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus. E ele não conseguia entrar publicamente em uma cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. E é impressionante como o Senhor trabalha, não é verdade? Nos corações, por exemplo, no coração daquele homem que tinha essa doença, a lepra. Bom, quero falar com vocês. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E esse milagre, pelo que parece, logo depois da febre da mãe de Pedro, que é relatada de forma um pouco mais detalhada. Esse aqui é o primeiro milagre que eu considero que é relatado por Marcos, e era o primeiro evangelho a ser relatado. Os evangelhos sinóticos que acontecem, que são considerados um pouco menos espirituais, de forma relatada ou cronológica ou por tópicos, isso que quer dizer, o Marcos está em primeiro lugar. O de Lucas e o de Mateus foram extraídos através dos relatos que aqui estão. E isso aqui prenuncia justamente aquilo que o próprio Senhor Jesus começa a pregar logo depois que João Batista é preso. Está em Marcos capítulo 1, versículo 15. Ele fala: enfim chegou o tempo prometido. Quantos de nós queremos ouvir isso do Senhor, não é verdade? Quantos de nós queremos viver a promessa? Quantos de nós o coração tem ardido para que a boa nova, para que a promessa e todo o processo que nós temos passado seja findado e possamos viver realmente aquele momento? Mas a verdade é que nós já estamos vivendo, irmão, durante o processo, e muitas vezes não conhecemos. E é isso que Marcos vem tratar nesse milagre, que conta de um leproso. Ele fala: enfim chegou o tempo prometido, proclamava, mas ele fala: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, ou seja, voltem-se a face a mim e creiam nas promessas que eu tenho lhes dito. E ele começa falando, eu quero trazer logicamente isso para a nossa vida. Fala: um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Irmãos, o leproso era tido como um cerimonialmente impuro e por isso era afastado de todos da cidade e de sua família. Muitos acreditam que era hanseníase, aquela mesma doença que do general Amã, que se banhou 7 vezes no Rio Jordão. São doenças que mostram a impureza. E o que é isso? São doenças de pele, que são infecções de pele. E o que é a infecção de pele, propriamente dito? Ela é uma bola de pus que aparenta que está limpando o nosso organismo. É uma inflamação, algo que está lá dentro, algo impuro que realmente externou e o corpo está expulsando aquilo. Uma das mensagens de Deus no Antigo Testamento é: expulsem o mal do seu meio. Eu quero repetir: expulsem o mal do seu meio. E é uma
É uma perspectiva nossa. Então aquele homem, ele não carregava somente a doença, ele carregava feridas emocionais, já que ele não deveria abraçar ninguém há muito tempo, não se fala quanto tempo ele carregava a doença, mas provavelmente sim, houve rejeição, a família lhe virou as costas, aqueles que eram sacerdotes que deveriam ajudar, ele carregava não só as feridas da doença, mas carregavam as feridas da alma. E por isso ele fala para o Senhor, implorando para ser curado. E olha só a frase que ele diz para o Senhor: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Não é uma verdade, irmãos, que em nossas orações, muitas vezes queremos mesmo, muitas vezes, não poucas vezes, queremos que o Senhor se manifeste a sua vontade para nós e queremos que ela esteja alinhada com aquilo que nós queremos. Bom, eu quero te dizer, meu irmão, está simplesmente a uma oração daquilo que realmente acontece conosco, sabe? Em todas as nossas guerras que são travadas na mente. Podemos saber a vontade do Senhor apenas orando, apenas praticando Mateus 6, indo para o nosso lugar secreto e perguntando se Ele quer que nós, como que Ele quer que nós sejamos, se Ele quer expulsar. Bom, e o Senhor, a palavra fala, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Quero começar lendo com vocês um versículo que está no Salmo 103, versículo 13 e 14. Quero ler com vocês. Fala assim, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos fornado, lembra-se de que somos pó. Muitas vezes, irmãos, e a lepra e todas as doenças da pele tinha a tipologia justamente do pecado, um simbolismo do pecado. E eu vou ressaltar agora mesmo ali na frente a questão do pecado e da impureza, a diferença novamente, para que nós venhamos a ficar claro com respeito a isso. Mas a verdade é que o Senhor quer ter compaixão de nós, Ele quer ter compaixão de nós. E você pode me perguntar, uai, irmão Alisson, mas por que então tanto mal? Por que tantas pessoas mendigando na rua? Por que tantas pessoas morrendo? Porque o Senhor, meu irmão, Ele não responde necessidade, Ele responde fé. Eu quero repetir isso, o Senhor não responde necessidade, o Senhor responde fé. Aquele homem chegou e se ajoelhou e implorou diante dele, aquilo é uma atitude de fé. E isso mostra o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha as palavras que ele dizem, o leproso. Ele fala assim, se o Senhor quiser. Ele sabia que Jesus tinha poder, pode me curar e me deixar limpo. Jesus cheio de compaixão, por isso ele foi respondido. Pelo clamor, irmão. É o clamor. Jesus, ele responde fé, ele não responde necessidade. Tem muitas pessoas necessidade. E o mal e o bem é uma escolha. Nós estamos no nosso livre-arbítrio. A oração apenas é uma ferramenta de nós acessarmos tudo que Deus tem para nós, irmãos. É uma das ferramentas que nós temos. E olha, quantos de nós queremos ouvir essa resposta? Ele, eu quero, respondeu. Eu quero, respondeu. Eu quero. E ele fala, seja curado e fique limpo. Irmãos, eu quero aqui falar, o curado remete justamente ao pecado. A cura da doença. A nossa maior doença é o pecado, né? A doença do nosso corpo, e ela provoca em nós, ela abre um acesso para Satanás. Qual que é a diferença do pecado? O pecado, irmãos, é a consequência justamente de errar o alvo, errar aquilo que nós deveríamos e nascemos para ser desde o jardim do Éden, que é a estatura do varão perfeito, Jesus. Por causa das nossas escolhas. Em Mateus 15:19, o Senhor fala que do nosso coração procede os maus intentos, os maus pensamentos. Ou seja, começa numa forma de pensamento, todo pecado. Nós não pecamos, já propriamente dito, por pensar. E é ali justamente que Deus revela a impureza. A impureza, ela vai entrando e transformando a nossa maneira de pensar. O que é o pensamento, Alisson? O que é o pensamento? O que é a impureza? E a santificação de Deus, ela está justamente, Ele quer que fique curado e fique limpo. Limpo é limpar de toda a impureza, é transformação de mente.
É transformação do coração. Da onde fluem esses pensamentos? O Senhor fala as consequências depois do pensamento. Ele fala adultério, imoralidade sexual, guerras, mentiras, invejas e tudo que procede do mal do mundo vem de pensamento. Mas eu posso simplesmente pensar e não pecar. E a impureza se fala justamente disso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de impureza. A primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu me converti, na minha conversão, o Senhor tirou de mim as músicas. Eu não creio, a palavra não fala nada sobre música secular. Eu não posso afirmar que a música secular é um pecado, mas tudo tem uma origem e tudo transmite uma mensagem. Então nós não podemos reclamar, por exemplo, se a nossa filha ou nossa filha chega grávida com 13, 14 anos, sendo que com 3, 4 anos nós estava deixando ele rebolar na boquinha da garrafa, irmão. Entendeu? Vendo as novelas, vamos falar com todo respeito, da Globo. Então, o que nós alimentamos? O que nós alimentamos no nosso pensamento? Tudo aquilo que nós alimentamos são as impurezas. Não são consideravelmente pecado, mas o Senhor, ele pode. Quer dizer que eu não posso, irmão, eu não posso ver nada. Irmãos, eu tenho um cuidado. Outro cuidado, por exemplo, que o Senhor tirou de mim foi justamente, eu era torcedor fanático do Santos. Perdi os cultos na metade, sabe? E eu via futebol e trazia para mim uma certa ira, algo, sabe? Então o Senhor foi tirando aquilo do meu coração. Aquilo demorou um pouco mais tempo. A música secular, hoje quem me conhece intimamente sabe que eu ouço louvor em todos os momentos. Eu não ouço, por quê? Porque são músicas que expressam a fé, que trazem uma palavra de Deus, uma mensagem, animam o nosso coração e nos colocam para cima. São mensagens fortes dos artistas ali, dos escolhidos de Deus para fazerem aquilo, que relatam a fé e conseguem mostrar algo para nós que às vezes nós não estamos conseguindo ver. E o nosso coração é alimentado daquilo, irmãos, de tudo que nós ouvimos e nós vemos. Então, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, Paulo fala, pensai nessas coisas. Por quê, irmão? Porque a impureza ela tem uma capacidade muito grande de se tornar pecado, e o pecado vai nos afastar de Deus. Agora, o coração fala do quê? O coração fala justamente dos sentimentos, de tudo aquilo que nós sentimos, irmão. O coração fala da mente, ou seja, dos pensamentos, e do próprio coração carnal, que é os sentimentos. E em Efésios 4, no versículo 25, Paulo fala isso, ó. Ele fala, eu vou ler o versículo 21, ele fala assim, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e do seu modo velho de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E aí no versículo 25 ele fala, portanto abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois todos parte do mesmo corpo. E ele fala, e não pequem ao permitir que a ira os controle, ou seja, irei e não pequeis. É possível irar e sentir um sentimento que ao nosso ver é ruim, porque a ira, na verdade, ela é ruim. A ira, segundo Tiago, a ira humana não produz justiça, mas a ira de Deus, ela produz justiça. Então, ele fala que durante um tempo nós ficamos alimentando aquilo, e por isso ele fala, acalmem a ira antes que o sol se ponha, ou seja, peça perdão, libere perdão para quem tem que liberar antes que passe o tempo que crie raízes. As raízes de amargura, e as raízes são algo que nós não vemos. Ele fala, pois ela cria oportunidades para o diabo, ou seja, não dei espaço para o diabo, já falei sobre isso. E a questão do espaço para o diabo fala justamente da brecha que nós damos para que ele entre e venha, sabe, a produzir todo tipo de maldade no nosso coração. Meu irmão, é a maldade que começa a se alastrar e contaminar, transformando-se em uma verdadeira lepra. Mas o Senhor, ele é poderoso para limpar. E a verdade é que ele quer, irmão. E tá uma simples oração. Olha, ele fala, no mesmo instante desapareceu e o homem foi curado. Irmãos, é no mesmo instante. E esse é o princípio de tudo. Esse é o princípio, só que não para por aí. Por quê? O Senhor Jesus, ele fala aqui, ó, no versículo 42 que a lepra desapareceu. Aí no versículo 43 ele fala, então Jesus se despediu dele com uma forte advertência, não conte isso a ninguém, vá e apresente ao sacerdote para que ele o examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, isso servirá como testemunha. Então, olha, Deus deu uma ordem, Jesus deu uma direção para eles, irmão, e é impressionante isso, porque olha,
A palavra fala justamente da santidade do Senhor, e quando o Senhor Jesus ele, ele morreu na cruz, quando o guarda romano furou a lança ali dele, saiu água e sangue. A água fala da purificação, a água fala da água da palavra. Hoje nós não precisamos ofertar mais por nenhuma cura, não precisamos, irmão. A nossa oferta é justamente o nosso testemunho. E naquele momento era o começo disso, e nós precisamos entender. Saiu água e sangue, o sangue para perdão dos pecados, a água para a purificação de todas as impurezas. É isso que saiu do corpo de Jesus. E eu quero ler com vocês um texto que está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Fala assim: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de impureza e sua adoração a ídolos. Vocês percebem que a impureza está associada à adoração a ídolos. E ele fala: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, que é o insensível a Deus, e lhe darei um coração de carne, que é sensível ao Espírito Santo, uma nova casa. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Quero me apegar aqui a obedecer aos meus estatutos. Deus deu uma ordem clara para ele. Irmão, era uma ordem específica para aquele leproso. O Senhor muitas vezes trabalha dessa forma em nosso coração. Uma ordem específica. Eu, por exemplo, irmãos, eu tive a questão do louvor. Eu não ouvia mais louvor, mas o Senhor me deu algumas ordens, alguns mandamentos específicos durante determinado tempo. Por exemplo, como não ver o futebol. Depois de um tempo, quando meu coração estava curado, eu voltei a jogar futebol, mas não tive vontade mais de assistir. E cada um de nós temos uma fraqueza. Por exemplo, beber bebida alcoólica é pecado? Irmãos, não. 1 Timóteo capítulo 5, Paulo manda, logicamente, bebida alcoólica, irmão. Eu não estou falando de bebida forte, o uísque, as bebidas, a pinga, essas bebidas a Bíblia condena como bebida forte. Tanto que eles ofereceram vinagre, que caracterizava justamente isso para Jesus na cruz. Mas o vinho, por exemplo, tomar um vinho não tem nada. Mas eu, por exemplo, eu não posso. Por quê? Eu fui liberto das drogas, irmão. Então, sabe, para cada pessoa tem um mandamento específico, uma direção específica, a qual o Senhor quer nos dar. Sabe, para quê? Para que nós tenhamos cuidado de obedecer Ele em tudo que Ele está fazendo para nós. Precisamos compreender essa situação, porque senão pode ter algum problema. Pode haver alguma situação ruim. Ele nos deu um coração novo, e esse coração agora ele é capaz de obedecer o Senhor em todas as coisas. Ele é capaz de obedecer o Senhor em tudo. E essa palavra, irmãos, já troca o coração de cada um que me ouve aqui. Se aceitar pela fé, entrar em oração dentro do seu quarto, essa pregação, ela é capaz, sabe? Essa palavra que o Senhor está dando, ela é capaz justamente de remover o coração de pedra e colocar um coração de carne. Logicamente, meu irmão, o processo de conversão, ele é justamente Irmão, um processo muito difícil que eu quero falar, porque se não fosse assim, a palavra de Deus não compararia o coração do homem a um solo não cultivado e a própria palavra como um arado, irmão. Ou seja, é duro, é penoso, dói muito, exige muito trabalho, muito esforço, muita paciência e principalmente muita obediência. Olha, ele fala: apresente-se ao sacerdote, porque naquela época eles viviam a época da lei ainda, estavam na dispensação da lei, para que ele o examine. Ou seja, era a intenção de Jesus que as pessoas vissem que Deus estava trabalhando. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus está trabalhando naquilo que você tem orado. Deus já está trabalhando. E as pessoas talvez estejam vendo, talvez você não, mas Deus já está trabalhando. E ele dá, segundo a lei da época, fala: leve a oferta de Moisés, exige pela purificação. Isso servirá como testemunho. Qual que é o propósito, irmão? Que dê testemunho. Mas olha o que o homem faz no versículo 45. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, e aí Marcos relata o motivo. Fala: por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercavam Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade nem alguma. Irmãos, não era o tempo. Não era o tempo da mensagem se espalhar daquela forma.
Não era. E muitas vezes, por causa da nossa obstinação, por causa da nossa precipitação de que as coisas aconteçam do nosso modo, receber a promessa, e às vezes até mesmo entrar naquilo que é algo bom, irmão, nem é pecado, dá o testemunho. Ele começou a falar de Jesus, irmão. Só que não era o tempo. Não era o tempo. Nós devemos obedecer a Deus exatamente como ele está falando. Por quê? Porque ele conhece todo o caminho, irmão. Ele sabe o que está acontecendo. Deus, não era a intenção de Jesus naquele momento que todos ficassem sabendo, porque atrapalharia ele. A palavra fala, e embora se mantivessem em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Você compreende essa situação que a nossa desobediência atrapalha o agir de Deus em nossa vida, para que ele possa fluir para mais áreas da nossa vida? Eu quero repetir isso. A nossa desobediência, ela atrapalha, sabe? Ela tem o poder de atrapalhar, assim. Não é que agindo Deus quem impedirá, irmãos. É nós que escolhemos pelo nível da nossa fé. E a fé, a raiz da palavra fé é emunar, que é a mesma raiz da palavra fidelidade. Em Abacuque 2,4 fala que o justo viverá, irmão, viverá é toda a vida, pela fé. E fé é fidelidade ao Senhor, e fidelidade é obediência, irmãos. Nos mínimos detalhes. Deus não deu uma tarefa difícil, como ele não dá nada pesado para nós. O fardo dele continua suave e leve, irmão. Só que a nossa desobediência impede o agir de Deus. Impede. Se tem alguma pessoa que pode impedir o agir de Deus na nossa própria vida, irmão, somos nós. Mas eu quero terminar com você, eu quero te falar, irmão, que através dessa pregação, através dessa palavra, o entendimento alcance, a sabedoria edifique a nossa casa, para que nós possamos vir a fazer conforme o Senhor quer. Eu estou pregando aqui para pessoas que perderam uma bênção e estão buscando novamente no Senhor e sabe que ela está perto de acontecer. Eu quero te falar, meu irmão, quero te falar, minha irmã, não haja como da primeira vez. A sabedoria edificou a tua casa. Obedeça e faça conforme tudo Deus está mandando, e acontecerá isso que está descrito em Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Eu quero repetir, comerão os melhores frutos dessa terra. E a obediência ao Senhor não é pesada, irmãos. Somos escravos daquilo que escolhemos obedecer. Ou o pecado para a morte, ou a Deus para a vida plena no Espírito. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ficar com essa breve mensagem em nome do Senhor Jesus. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.